Eu estou muito convencido de que os utópicos têm um papel especial dentro da história da humanidade. Só aqueles que sonharam com a abolição dos escravos foram capazes de, com séculos de luta, conseguir a abolição dos escravos. Só aqueles que sonharam com as mulheres respeitadas dentro da sociedade, como tem ocorrido de uma forma mais expressiva, não total, mas mais expressiva nos dias de hoje, é que foi possível essa transformação. Aqueles que sonham com um mundo melhor, certamente eles encontram dificuldades muito grandes. Mas se nós não tivermos estes que sonham com um mundo melhor, certamente nós não teremos um mundo melhor. No trabalho que nós fazemos lá na União Planetária, outro dia eu entrevistei uma senhora, uma belíssima senhora, uma pessoa extraordinária, que faz um trabalho de caridade. Tem uma escola, não é aqui em Brasília, e que atende centenas de pessoas pobres. De uma favela próxima da escola, essas crianças são atendidas. Na apresentação dela, na entrevista dela, ela disse o seguinte: olha, nós temos ajudado centenas de crianças ao longo destes 20 anos que existe a nossa escola. Nós atendemos especialmente 2 ou 3 favelas que estão próximas da escola. Agora, o que mais me surpreende, diz ela, é que há 20 anos atrás eram 3, 4 favelas e hoje são 126 favelas. Então, isso me faz parar e pensar, já que nós estamos sonhando com um mundo novo, no rumo que as coisas estão tomando. E aqui eu vou lembrar uma historinha que me contaram outro dia e que eu achei muito significativa. Dizem que 2 amigos estavam na beira de um rio e estavam ali muito bem conversando. De repente, viram uma criança sendo arrastada pela correnteza. E imediatamente eles se jogaram na água e foram salvar a criança. E voltaram muito eufóricos de salvar a criança, ainda naquela euforia de salvar a criança, quando perceberam que havia uma segunda. E imediatamente também se lançaram na água, foram buscar a segunda. Mas quando chegaram com a segunda, viram que tinha uma terceira, tinha uma quarta, se lançaram de novo, até que um deles disse: não, peraí, eu vou subir rio acima. Disse: mas como? Você vai me deixar sozinho salvando as crianças? Disse: não, eu vou ver quem é que está jogando as crianças no rio. Na verdade, é uma historinha que faz a gente pensar que nós realmente precisamos ter um trabalho, uma atuação para o atendimento assistencial, mas precisamos de uma transformação que não haja necessidade de atendimento assistencial. Nós precisamos ter uma organização social, espiritual. Vejam bem, eu estou falando de organização social, mas estou juntando essa organização social com um termo espiritual. Porque não é uma organização social como a que nós temos, voltada apenas para os interesses individuais, econômicos, do liberalismo, do salve-se quem puder, mas uma organização social voltada verdadeiramente para a coletividade. Então, é preciso a gente perceber que o mundo precisa de espiritualidade. E quando falamos em espiritualidade, nós não estamos falando bem especificamente em religiosidade. Pode ser uma espiritualidade ancorada em uma religião, pode ser uma espiritualidade sem estar ancorada em religião nenhuma, apenas o sentido humanitário, o sentido da solidariedade humana, o sentido de que, em primeiro lugar, nós temos que colocar o ser humano, o planeta Terra, a natureza. Nós temos que ter um sentido humanitário de vida, de seres humanos, e não de seres que apenas usam a vida em interesses próprios e pessoais, sem perceber sequer, inclusive, que essa vida é extremamente transitória, extremamente passageira. Muito rapidamente, todos nós já deixamos de existir materialmente, deixamos de existir neste mundo e
ficamos correndo a vida inteira através de coisas ilusórias, como o dinheiro, como o conforto em si material e como o prestígio ou qualquer coisa deste sentido. Então, nós vemos que nós vivemos num mundo com valores muito equivocados. E com esses valores equivocados, nós temos uma sociedade equivocada. O que define a sociedade exatamente como ela é, são os seus valores coletivos. Os valores coletivos de uma sociedade indicam o que a sociedade é. Se uma sociedade, ela, no seu valor coletivo, exemplificativamente, e até já mencionamos, ela acha que o nosso irmão negro, africano, deve ser um escravo para trabalhar para os brancos, esse valor coletivo é o que vai estar presente na sociedade. E neste valor coletivo nós vamos ter o Estado, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, com o poder de polícia, com todos os poderes, apoiando uma coisa hedionda, uma coisa monstruosa, como é a escravidão. Então, os valores coletivos, aquilo que é aceito pela coletividade, eles definem o que a coletividade vai ser, o que ela é. E aí, então, nós precisamos perceber quais os valores coletivos equivocados da nossa geração, dos nossos séculos, para que nós não sejamos realmente classificados de bárbaros nos séculos futuros. E como é que nós podemos alterar isso, se existe possibilidade de alterar, ou se não existe possibilidade de alterar? Eu acho que a gente pode viver assim, não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz o mundo, não tenho nada a ver com essas coisas, ou pode viver sentindo que o mundo é o que nós somos e que nós é que vamos definir o mundo como deve ser e que nós podemos nos acomodar ou podemos não nos acomodar. Nós podemos estar numa postura de que não tem jeito ou podemos estar numa postura de tentar encontrar as pedras do caminho, tentar encontrar o caminho. E o que eu vou tentar aqui conversar com vocês hoje é de verificar a viabilidade de se existe caminho e se existe alguma coisa que pode ser feito. Eu penso que o primeiro problema que nós encontramos para transformar esse mundo e fazer esse mundo com paradigmas mais elevados é a descrença. A descrença, se nós não acreditamos que podemos fazer, ninguém faz aquilo que não acredita. É preciso que a gente tenha fé na própria raça humana, no próprio ser humano, na inteligência humana, para a gente construir um mundo que seja um mundo válido para todos nós, um mundo que possamos sonhar, um mundo que nós não vamos mais ter jornais com essas notícias como essas que eu mostrei hoje, mas pelo contrário, jornais que não só estão valorizando a luz, como eles não encontrarão motivos para dar notícias dessa natureza, porque essas notícias não existirão mais nessa sociedade. Essa sociedade terá um outro conteúdo, terá uma outra percepção. Mas onde é que estão as raízes do problema? Existem raízes? Existe o que fazer? Onde é que está o problema? Eu apontei a descrença como um dado importante. A gente precisa acreditar que pode fazer. É claro que esse acreditar que pode fazer, ele não pode ser um acreditar meio bobo, meio falso. Não pode ser aquilo, não, eu acredito que nós aqui vamos mudar o mundo e achar que o mundo vai ser diferente amanhã. Olha o que eu falei amanhã. Mas a gente tem que perceber que na natureza, e nós vivemos no mundo regido por leis, não estou falando das leis dos homens, estou falando das leis da vida. Nós vivemos num mundo regido por leis confiáveis.